Cássio, boa tarde. Boa tarde. No começo do ano, aquela história, nós da crítica, de um modo geral, o Corinthians é a quarta força do futebol de São Paulo, o Corinthians saiu de quarta força, foi campeão, veio para o Campeonato Brasileiro, é líder, né, com a campanha que todo mundo está vendo aí, com um pouquinho mais de 90% de aproveitamento, e aqueles que a crítica entendia que são os grandes favoritos estão na parte baixa, por exemplo, Atlético Mineiro na zona de rebaixamento, Palmeiras 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e o Corinthians não está disputando só brasileiro, também tem Copa Sul-Americana, assim como eles têm outras competições. O que esses números representam para vocês? Não, é muito legal. A gente está entre os primeiros, eu acho que é fruto do nosso trabalho, mas a gente não toma isso como vamos jogar na cara de quem criticou nossa equipe, ou falou algo mal com a nossa equipe, nós não íamos chegar ou não íamos ganhar o Campeonato Paulista, quarta força, de maneira alguma. A nossa equipe se preocupa com a nossa equipe mesmo, em sempre fazer o melhor, em se dedicar, em competir o máximo possível jogo a jogo. Eu acho que esses resultados, esses números, eu acho que são fruto do nosso trabalho. Eu acho que já não dá para se falar mais de começo de temporada, já vamos para 30 e lá vai jogos já na temporada, então já estamos no meio do ano. E eu acho que o time mostra consistência e a gente, eu acho que vem tendo esses bons resultados porque vem pensando jogo a jogo, passo a passo. Eu acho, mesmo estando em primeiro com esses números, esses resultados específicos, ter ganho clássicos, que são jogos diferentes, acho que a equipe não se deslumbrou. Acho que tem muita humildade em pensar jogo a jogo, em respeitar todas as equipes e acho que a gente vem colhendo os frutos. É claro que tem trabalho para se chegar aonde o Corinthians chegou até esse momento, né? Você já respondeu isso, mas assim, qual é o segredo do Corinthians? O que você pode destacar? Isso tem feito mesmo diferença para se conquistar título, para chegar nessa campanha? Tem algo assim muito especial que você coloca dentro do trabalho? Eu acho que é o treinador, né? Tem um treinador que tenta organizar bem a equipe. Eu acho que entre o treinador e o jogador, eu acho que todo mundo. Acho que primeiro a diretoria que dá tranquilidade para nós trabalharmos aqui. Já passou por turbulências e algumas coisas, e aqui dentro a gente sempre teve muita tranquilidade de trabalhar. Depois vem o treinador que tem total controle do grupo, e os jogadores que estão entendendo e estão com o treinador até a morte, como se fala. Os jogadores entendem o que o treinador fala, o que o treinador pede, e a gente tenta exercer dentro de campo. Então, eu acho que o principal de tudo é ter um treinador que todo mundo respeita, um treinador que respeita os jogadores, um treinador que é muito franco e que trabalha forte, mas acho que a marca dessa equipe é o trabalho, né? Trabalho, dedicação. A gente não é porque a gente tem primeiro ou porque ganhou um clássico. Acho que foi muito legal. Um fato, acho que depois que nós ganhamos o jogo de São Paulo, no dia seguinte nos representamos e tu não viu a euforia, parecia mais um dia normal. Lógico, estávamos felizes com a vitória em um clássico, mas nos mantemos tranquilos. Sabíamos que tinha uma grande partida contra o Cruzeiro, que foi ontem, e mantemos a mesma humildade. Sabíamos que íamos em busca de mais uma vitória e vai ser assim no próximo jogo de domingo. Acho que ganhamos mais uma partida difícil ontem, mas já tem o foco já da próxima partida em focar 100% e ter humildade de trabalhar e saber que vai ser um jogo difícil e temos que estar bem para ir lá e buscarmos mais um grande resultado. O Cássio, tudo bem? Bom, essa pontuação do Corinthians, né? É a melhor campanha dos pontos corridos até a 7ª rodada. 6 vitórias e um empate. No passado, o Internacional, por exemplo, tinha 16 pontos e foi rebaixado nessa 7ª rodada. Não quer dizer que é título, porque a gente vê na história dos pontos corridos, apenas 3 times que eram líderes na 7ª rodada conseguiram chegar à conquista, inclusive o Corinthians em 2011. Mas como é que você avalia esse início de campeonato? Você acha que é realmente para pensar grande? Não tem euforia, como você diz? Está muito acima do que vocês estavam pensando? Como é que você faz a avaliação desse início de campeonato do Corinthians? Não, acho que muito acima. Acho que a gente sempre trabalha, a gente sempre almeja coisas grandes. E acho que uma das marcas desse grupo é sempre ter persistência e sempre acreditar. Por mais que seja difícil, partidas ou confrontos, ou por uma série de situações, por não ter jogadores, por ter cartões, ou por uma série de situações que tem no futebol. Mas acho que a gente sempre teve persistência, sempre acreditou. E a gente pensa jogo a jogo. Não adianta a gente pensar estatística, pensar porque aconteceu isso e aquilo em outros anos. Estamos em 2017. Esse é o ano. Esse é o momento. Não estamos dizendo que nós somos em primeiro e a gente vai ser campeão. Não estou falando isso. Acho que a gente pensa jogo a jogo, passo a passo, e nós vamos ter essa mentalidade até o final do campeonato. E se o Corinthians aí, são 20 jogos sem derrota, né? Quase 3 meses. A última sequência de invencibilidade do Corinthians foi o time de 2015, que são 26 jogos sem perder.
queria que você... É difícil comparar, né? Mas o que você acha? Você acha que esse time de hoje, 2017, já está no nível daquele 2015? Pode ultrapassar? Como é que você faz a avaliação, você que estava nas duas equipes, depois dessa reformulação? Eu acho que é diferente, eu acho que são situações diferentes, eu acho que é difícil você comparar um time com outro, eu acho que esse time desse ano mais forte é o coletivo. Na minha opinião, não vejo nenhum jogador que seja o diferencial, que seja um craque, que venha decidindo. Eu acho que a gente vê os jogos, as vitórias, todo mundo vem participando, vem ajudando. Eu acho que naquele time, no momento que atingiu o ápice, aquele time, tinha jogadores que desequilibravam. O Jadson estava num grande momento. Não que não esteja agora, que também vem contribuindo muito para a nossa equipe, mas tinha o Renato Augusto, tinha uma série de jogadores, tinha o Wagner Love, que já vivia um grande momento e fez gols decisivos naquele momento, assim como nós temos o Jô. Então, tem alguns comparativos que tu vai ver que naquela época tinha e tem agora, mas eu acho que naquele momento, acho que tinha jogadores que individualmente faziam mais diferença e hoje, no coletivo, a gente faz a diferença. Cássio, tudo bem? Tudo bem. Pô, um dia depois de uma vitória, né, de uma sequência de jogos complicada, todos os jogadores aí, ou pelo menos a maioria dos jogadores, tem um descanso, uma sauna, e você vem para o campo para aquele trabalho levezinho ali que o Mauri dá, né? Não dá vontade de, dá uma colher de chá pelo menos hoje para eu respirar um pouquinho? Não, é normal, se fosse acompanhar desde o começo do ano, é sempre assim, mas é que é difícil, porque a gente não tem muito tempo para trabalhar o goleiro, né? E o goleiro tem que estar sempre trabalhando, treinando velocidade, reflexo. Então a gente tem pouco tempo, a gente não tem muito tempo de trabalhar com a equipe também. Geralmente, como começa, a gente tem uma sequência de jogos de quarta e domingo, a equipe titular praticamente treina na véspera do jogo, se pauta mais a recuperação, que é importante para estar 100% no jogo. Então, mas eu e nem o Maurício dá o luxo de dar uma folguinha. Então para mim é bom também, eu gosto de estar treinando. Eu prefiro treinar hoje, porque hoje até tu se sente melhor, amanhã eu acho que bate o cansaço, depois de 48 horas dá um cansaço maior, então hoje dá uma trabalhada melhor e amanhã dá uma segurada para estar 100% para o jogo. Cássio, os números dessa temporada teus, né, são números significativos, muito bons mesmo, né? São 19 jogos sem sofrer gols, né, 35 partidas em 36 do time no ano. Como é que você avalia essa temporada? Você está se sentindo muito bem, melhor do que no ano passado? O que você tem para contar dessa temporada? Não, estou bem. Eu acho que como em outras entrevistas eu falei, eu acho que a nossa cabeça é nosso guia. E hoje eu estou com a cabeça muito tranquilo, tanto na minha vida particular como aqui no campo. Tento me entregar 100% no trabalho e quando você está com a cabeça boa, você consegue fazer as coisas bem. Então, estou trabalhando bem, trabalhando forte. Eu acho que, lógico, com a ajuda do Mauri na preparação, com a ajuda dos meus companheiros, eu acho que é uma coisa que é muito importante. Eu acho que todo jogador, eu acho que o treinador te passa confiança. Eu acho que o Fábio, desde o momento que eu cheguei mesmo, eu não tendo o ano passado ter feito um bom segundo semestre, praticamente, ter perdido minha posição, esse ano ele me passou muita confiança. Quando ele falou que eu ia ser o goleiro titular, eu acho que isso faz muita diferença. Você tem um treinador que te passa confiança. Falou que eu ia ser o titular e me passou confiança. Então isso, o mínimo que eu posso fazer é me dedicar 100% a ele, ao clube, que me deu a oportunidade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que faz eu estar vivendo um grande momento. Cássio, boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho mais da sua relação com o Mauri Lima, que é muita convivência, muitos anos de convivência. É claro que tem altos e baixos, acho que mais altos do que baixos. Mas a gente vê que ele te exige muito, mesmo um dia depois de um jogo puxado como foi o de ontem. Ele tem uma grande participação, acredito, nesse seu retorno às boas atuações, ou à sua melhor forma física, ou próximo disso. Como é que está a relação com ele? Não, tá muito boa. A gente sempre teve muito boa e com certeza teve muitos melhores do que coisas ruins. É lógico que a gente trabalha quase 6 anos, somos pessoas normais, a gente tem defeitos, comete erros, como a gente já cometeu. Eu acredito que o ano passado só a gente teve um desentendimento, mas tudo foi resolvido, a gente conversou como 2 adultos, o que tínhamos que nos falar um ao outro a gente falou, com o maior respeito e nos acertamos e o Mauri, estou há 6 anos com ele, desde que eu cheguei ele trabalha da mesma maneira, forte, independente, não tem esse negócio de acomodação ou deixar que eu me acomode. Eu acho que
É por isso que eu estou 6 anos aqui, porque se eu tivesse me acomodado, ou ele deixado eu me acomodar, de repente eu teria decaído e não conseguiria, entre as dar uma volta por cima agora e começar bem esse ano, preparar bem e voltar bem. Então, eu acho que o preparador de goleiro, para um goleiro, é muito importante. Eu acho que por ser um goleiro alto, um goleiro que tem que trabalhar muito, o jeito que ele trabalha é muito importante para mim, para me deixar eu estar em alto nível. Então, ele é fundamental nesse bom momento, nesse momento que eu vivo, nessa nova etapa da minha vida, de consciência, de que eu preciso de estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente. Eu acho que ele está sendo fundamental para essa fase boa que eu venho vivendo. E sobre o jogo de ontem, quão desagradável é para um goleiro ver a bola rondando tantas vezes ali a área, com chance de finalização, uma pressão maior do que o Corinthians vem sofrendo nas últimas partidas. O goleiro sofre mais vendo essas bolas passando perto. Queria que você falasse dessa pressão do Cruzeiro e também sobre a defesa que você fez do chute do Rafael Sobis. O que te exigiu tecnicamente aquela defesa? Olha, falando do jogo, eu acho que rondou, mas veio 2 bolas no gol total. As 2 bolas que veio no final do primeiro tempo, não veio um chute no gol. Mostra que a equipe está bem organizada, mesmo sendo pressionado, a bola não chega no gol. Chegou 2 vezes e acho que mostra maturidade. É um jogo muito difícil e para goleiro de jogo daquela maneira você tem que ter a concentração um nível muito alto, porque não veio nenhuma bola no primeiro tempo. E o segundo tempo veio bola praticamente uma aos 43 e uma nos acréscimos. Então, eu acho que mostra que vem amadurecendo mais ainda, de estar concentrado, estar focado, porque até a primeira, eu acho que a bola que passou entre as pernas do Balbuena foi mais difícil que a mão trocada, porque a mão trocada eu consegui ver a bola saindo do pé, a do Balbuena ele tentou fechar as pernas e acabou desviando um pouquinho, eu consegui ter a reação de defender e ajudar, mas ele no intuito, infelizmente não conseguiu, mas a gente conseguiu defender, eu acho que é isso, eu acho que teve um pouco de pressão sim, mas nada de normal, jogamos com uma equipe, eu acho que se não a equipe mais organizada que jogamos até hoje no Brasileiro, uma equipe que o primeiro tempo, tanto o gol, né, que ficou 2 minutos e um tempo lá trabalhando a bola, mas não conseguia chegar porque eles vieram numa proposta de contra-ataque, de se defender. O segundo tempo saíram um pouco mais para o jogo e tiveram, acho, mais posse de bola. Acho que foram um pouco melhor que a nossa equipe no segundo tempo, mas o que vale é o resultado. A gente fez o gol e conseguiu se defender e o brasileiro pode ser que aconteça muitas vezes isso. A gente ser pressionado, ter que segurar a pressão, saber sofrer, saber aguentar a pressão e tiver oportunidade, tem que fazer. Cássio, com relação ao Fábio Carille, você que elogiou muito, tinha o Tite aqui, teve o Mano Menezes, depois o Tite, depois troca de técnicos, Carille, Cristóvão, enfim, volta o Carille. O fato dele ter uma metodologia de trabalho bem semelhante ao do Tite, isso favorece o Corinthians nesta campanha em 2017, campeão paulista e líder do Brasileirão? Depende. O único remanescente da equipe que foi vitorioso dos dois sou eu e o Danilo que está machucado. Então, os métodos, tem algumas coisas que ele traz do Tite, mas nem todos trabalhavam com o Tite. Então, os méritos do que está acontecendo hoje é do Fábio. É lógico que ele tem que tirar coisas positivas. É lógico que ele trabalhou com um cara que foi multicampeão, ele vai trazer coisas positivas, mas o método, muitas vezes no intervalo do jogo, dicas e mudanças táticas, é mérito dele. Então, mas lógico, ele trabalhou com um grande treinador e com certeza, acho que não só o Tite, acho que ele tirou muitas coisas do Mano também. Ele foi o Mano que trouxe, ele trabalhou muito tempo com o Mano é um treinador muito vencedor também. Então, eu acho que ele é um cara que, desde que eu cheguei aqui, é um cara que observa muito, tenta extrair o máximo dos treinadores, é um cara que está sempre disposto a aprender. E é um cara, e aí eu concordo, eu acho que ele é parecido com o Tite, ele escuta. Ele não é aquele treinador que acha que é do jeito dele e acabou. Ele é um cara que tem 3 auxiliares que são muito qualificados também, ajudam muito. Tem uma comissão técnica, o Valmir também é um cara que é muito experiente e já rodado também, que ajuda muito assim, mas é um treinador que sabe escutar. Lógico, a última palavra é sempre dele, que ele é o treinador, é o comandante. Mas ele é um cara que tem a cabeça aberta, um cara, acho que é da nova geração de treinadores, é um cara que tem muito a crescer ainda, mas a gente está muito feliz de poder trabalhar com ele, porque é um cara que no dia a dia assim, é muito bom, é muito tranquilo de se trabalhar. Cássio, aqui à esquerda. Tudo bem? Boa tarde. O que o Corinthians ganha tecnicamente com os retornos do Fagner e também do Rodriguinho?
Olha, são dois jogadores que são jogadores, não tem como falar que como não ganham, que estão na seleção brasileira, representando a seleção. E hoje em dia é tão requisitado e tão disputado uma posição na seleção, são jogadores que vivem grande fase. O Fagner já trabalha há mais tempo, é um cara muito experiente, um cara que ajuda não só dentro de campo, mas fora também, é um dos líderes. É um cara que já conhece muito bem nessa equipe, o jeito de jogar, é um dos mais velhos aqui na equipe, então já tem uma maneira de trabalhar. O Rodriguinho, eu acho que tem uma transição muito boa, tanto na parte defensiva como chegar no ataque, é à toa que ele faz bastante gols, pisa bastante área, como falo. Então são jogadores que vêm agregar, lógico. Se tu for ver os jogos do Paulo, que jogou as 3 últimas partidas, teve uma evolução muito boa. Tu vê nesses 2 últimos jogos, de repente ele ficou até por ser a primeira partida, não está na posição dele, de repente teve um pouco de mais erros, mas esses 2 últimos jogos fez muito bom, tentou defender da maneira possível e não jogando na posição dele é muito complicado, mas os dois que entraram na posição, já não sei na frente quem vai entrar ou quem vai sair, então, mas a tendência é que o Fagner deva voltar e o Rodriguinho também, só não sei quem possa sair, mas quem está jogando muito bem, isso mostra a força do grupo, mostra que todo mundo está comprometido, porque se esses jogadores tivessem entrado indo mal, seria muito fácil, mas são jogadores que estavam treinando muito bem, quando tiveram a oportunidade, mostraram que estão junto com o grupo. Você concorda que o Cruzeiro foi o adversário mais difícil do Corinthians nessas últimas partidas? E eu queria que você também falasse se já está estudando um pouco do Curitiba. Não, o Cruzeiro dificultou bastante o jogo, foi um jogo bem difícil, assim como todos os jogos contra o Cruzeiro, se for pegar o histórico, são jogos chatos, é uma equipe bem organizada, a equipe do Mano tenta organizar bem, dificultar, e eu acredito sim que foi o jogo vamos dizer, mais tenso, mais difícil, assim, porque a gente fez o gol no primeiro tempo e no segundo tempo eles acabaram pressionando um pouco mais do normal que nós estamos acostumados a ser pressionados, mas como eu falei, eu acho que pressionou, mas chances de gol foram poucas. Acho que nossa equipe soube se defender muito bem. Sobre o Curitiba, a partir de hoje o pessoal já começa a mandar vídeos já sobre o Curitiba, eles devem estar jogando agora à tarde. E assim que cedo o Curitiba, eu vou dar uma olhada no jogo, porque a gente tem um jogo difícil lá, eles vêm muito bem na tabela. Uma equipe que começou também muito bem o Campeonato Brasileiro, mas vamos trabalhar forte, vamos tentar ver que é possível do Curitiba, sobre seus defeitos, para nós tentarmos explorar isso e fazer um grande jogo no domingo de manhã. Cássio, por favor. A gente tem bastante curiosidade sobre esses bastidores, né? E a gente sabe que você é um dos líderes do time. E você falou aí que o Carille ouve as pessoas. Ele te ouve também? Que tipo de contribuição você tenta dar, aproveitando essa abertura do treinador? A gente tenta ajudar, né? Tenta falar coisas, só que eu acho que essas coisas não cabe a mim falar aqui. Acho que são coisas particulares que a gente fala no vestiário, mas como eu falei, quem manda é ele, né? O homem que manda, a gente tenta agregar, ajudar. Muitas vezes a gente nem vai direto no Carille, muitas vezes a gente fala com o auxiliar que passa para entender assim, mas a gente está tudo num conjunto para poder ajudar o Corinthians e poder ajudar ele, assim. Mas eu acho que nós, do jeito que a gente vem jogando, lutando, entregando, fazendo o melhor dentro de campo, muitas vezes faltando na qualidade e mais na vontade e dedicação, a gente superando, acho que já mostra que a gente está junto com ele e está disposto a ajudar ele até o final. E sobre o Walter também, ano passado, quando você perdeu a posição para ele, todo mundo falava sobre o seu futuro, né? Se você ia sair, se ia para o Grêmio, se ia ficar. Agora que você retomou a posição e está consolidado aí como titular, todo mundo começa a falar do Walter. Já falaram de Flamengo, começam a especular sobre o futuro. Vocês têm conversado e é confortável para os dois ter 2 goleiros em alto nível, um puxa o outro para cima, enfim, como é que é isso? Olha, é complicado sobre isso falar, até porque eu estou falando de uma outra pessoa. E eu não gosto muito de ficar falando sobre outro goleiro, dar opinião, até porque sobre isso cada um sabe da sua vida, sabe e pensa o que é melhor para si. Lógico que o Walter é um grande goleiro, é um goleiro que quando jogou foi bem também, mas eu não vejo só o Walter. Eu acho que a gente tem 3 goleiros hoje treinando e a prova, e quando jogou, ou teve a oportunidade, os 3 jogaram muito bem, não pode se questionar. Lógico, o grau de dificuldade, de repente, de um outro jogo que o Walter jogou, seja maior, ele já foi titular aqui do Corinthians também, a cobrança seja maior, mas acho que a gente tem 3 goleiros.
Eu acho que, lógico, é bom ter goleiros de qualidade, o trabalho evolui, a cobrança é maior, e a gente tem que cada vez trabalhar para ficar melhor, mas o fato de tu jogar e ser titular num time como o Corinthians, que é, na minha opinião, é o maior clube do Brasil, já é uma grande pressão para tu sempre se dedicar e tentar fazer o melhor. Cássio, é difícil você falar por outra pessoa, né? Mas por você, o Mauri outro dia deu uma entrevista para o UOL falando que talvez fosse a hora do Walter pensar em seguir outro caminho, né? Você, quando estava na situação do Walter, você chegou a pensar em seguir outro caminho? E você, na situação dele, você acha que você pensaria nisso? Passaria pela tua cabeça? Não estou vivendo essa situação. Sou titular do Corinthians, a minha cabeça está no Corinthians. Não Quando posso você- falar se fosse. Não existe. Quando você estava ou na é ou não é. reserva? Teve uma possibilidade que eu quase fui embora no meio do ano, que quase fui para o Grêmio. Mas não aconteceu naquele momento porque não era para acontecer. Mas é difícil, cara. É muito complicado eu falar sobre outra pessoa ou opinar sobre ele. Eu acho que essa pergunta você tem que falar para ele, sabe, cara? Com todo respeito. Mas é difícil para mim falar sobre um outro atleta. Não sei o que se passa na cabeça dele. Até não costumo falar, até assim como eu, não costumo dividir as minhas situações quando aparece alguma situação, alguma outra situação. Eu não costumo comentar com outros companheiros, até porque eu tenho que ter a minha decisão 100% formada para de repente compartilhar alguma coisa com outro companheiro. Agora, ele é muito complicado eu falar sobre a situação dele. E a gente estava discutindo lá na rádio outro dia sobre goleiros no Brasil hoje. A gente não vive um período em que há uma unanimidade, como acontecia com o Tafarel, com o Dida, com o Marcos, mas muitos goleiros estão em alto nível, né? Você, o Fábio, que jogou ontem contra você, o Vitor, o Alisson, o Everton, o Vanderlei, Fernando Praz. Você acha que é uma época em que é mais difícil até para o treinador da seleção brasileira fazer essa convocação? É complicado, eu concordo contigo. Acho que é uma fase muito boa, tem muitos goleiros, acho no futebol brasileiro, como no futebol no exterior, acho que a concorrência é bem grande. E que bom, né? Que bom que a gente tem um nível muito bom de goleiros, de atletas, acho que a concorrência é maior, mas o nível a gente vê, eu gosto muito de ver o compacto, tu vê grandes defesas dos goleiros, eu acho. Se for pegar no futebol brasileiro hoje, jogando em alto nível, assim, tu pega 10, 15 goleiros que vêm jogando muito bem e é muito complicado, assim, tu vê grandes defesas muitas vezes que tu não acredita que o goleiro pegou, mas eu acho que tem grandes goleiros e tem goleiros também que já dispensam comentários há um grande tempo, já são jogadores que já têm uma grande carreira, mesmo quanto o Fábio, tu pega Fábio, Vitor, o Praz tem uma carreira bonita no Palmeiras, o Vanderlei, agora que vem sendo falado, mas eu acho que já vinha um bom tempo sendo bem regular, assim. Gosto muito do Diego Cavalieri, hoje não está jogando, mas é um goleiro que tem muita qualidade, então tem uma série de goleiros que dificultam para os atacantes e vem tendo um grande destaque no futebol brasileiro. O Cássio, 19 jogos sem sofrer gols em 36 jogos na temporada. O que isso representa para o goleiro? E até você falou aí das chances do Cruzeiro, teve o Ábila que deu uma forcinha também, né? Quando a fase é boa, a sorte também ajuda. Não, a gente tá muito feliz. Eu acho que esses números não devem só a mim ou a linha defensiva, eu acho que deve a todo o conjunto do Corinthians. Eu acho que a gente vem tendo, todo mundo vem entendendo, quem vem jogando, quem vem entrando no decorrer do jogo, vem entendendo que necessita de todo mundo para a gente se defender muito bem. Então, a equipe toda está de parabéns por esses números. Lógico, vamos trabalhar para aumentar ainda esses números, para continuar nessa crescente, nessas vitórias. Mas que bom, né? Que bom que tudo está dando certo. Acho que é passo a passo, com muito trabalho, as coisas vêm acontecendo bem. Há pouco, Cássio, você falou, inclusive, daqui a pouco a gente vai quero acompanhar como é que foi o jogo do Coritiba, porque já tem jogo no final de semana. Você é um cara que está antenado com o que está acontecendo, falando dos concorrentes, dos adversários, dos goleiros e tal. E aí eu volto naquela questão, né? Nada contra o Corinthians, está por merecimento lá em cima, mas os grandes favoritos na parte de baixo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, a crítica fica surpreso com isso. Você também está surpreso com o desempenho até esse momento dos favoritos ao campeonato? Não estou surpreso porque a gente está 100% focado aqui no Corinthians. A gente não tem que ficar
todo respeito às outras equipes, a gente não tem que ficar preocupado ou se preocupando com as outras equipes, o que está acontecendo, se não está ganhando, não. Nós temos que estar 100% focado, porque o nosso objetivo é sempre que o Corinthians esteja entre os primeiros e entre os melhores. Então, quando você acaba querendo ficar se preocupando com as outras equipes, você acaba esquecendo da sua. Então, o nosso foco aqui é o Corinthians, é focar e continuar trabalhando com humildade nessa mesma pegada para a gente consiga manter esses resultados e lá no final do ano a gente possa almejar ficar entre os primeiros. Cássio, assim como 2015, o fator casa, fator local, para o Corinthians tem sido muito importante, né? Joga em casa, ganha. Necessariamente para uma campanha vencedora, para título brasileiro, tem que ser assim? Tem que ter 100% de aproveitamento em casa? Com certeza. Eu acho que o fator casa é fundamental se você quer almejar chegar entre os primeiros, se quer brigar pelo título, Libertadores. O fator casa é o quanto menos perder pontos, você confirmar seus pontos em casa, são fundamentais. Lógico, você tem que ir fora e buscar pontos, mas o fator casa é fundamental para você almejar ficar entre as equipes que vão brigar lá no final pelo título. Cássio, no top, sei lá, 10, 3, que número você está entre os goleiros brasileiros atuando no mundo? Não sei, cara. Essa pergunta aí ia me complicar aí para depois. Cara, eu não sei, cara. É difícil. Quem tem que ver isso aí são vocês, as pessoas que assistem os jogos e coisa. Eu acho que estou tentando contribuir com a minha equipe aí, fazer o melhor para a minha equipe, tentando evitar que a equipe tome gols, que lá na frente o pessoal tá conseguindo. Eu acho que o Corinthians saindo vitorioso, eu acho o interesse se eu tomar gol ou não. Lógico que eu não gosto de tomar gol, mas eu acho que o mais importante é o Corinthians sempre sair vitorioso. Entrando na brincadeira do colega aqui, numa escala Cássio, na final de 2012 contra o Chelsea era nível 10. Como é que você está hoje? Cara, eu acho que de regularidade esse ano acho que é o meu melhor ano. Acho, sendo meio honesto, eu acho que estou tendo bastante regularidade. Eu acho lógico que meus companheiros ajudam, minha equipe ajuda, mas eu acho que fator regularidade, eu acho que esse ano veio muito bem, eu acho que também. Porque se falava muito em momentos decisivos que eu aparecia muito bem. Eu acho que esse ano venho tentando contribuir o máximo possível. Eu acho que se for pegar esse é o 6º ano, eu acho que é o ano que eu venho sendo mais regular de todos os anos. Obrigado. Valeu. Valeu. Gente, amanhã 2 horas a coletiva, tá? 2 horas.